Olá pessoal, meu nome é Edson Vieira e estamos aqui hoje para mais uma conversa do nosso canal A Economia que Você Entende. E a nossa conversa de hoje é sobre autocorrelação espacial e no âmbito dela, o que é e como se analisa o chamado índice de Moore. Então, pessoal, esse tipo de análise se insere naquilo que se chama de AED, Análise Exploratória de Dados Espaciais. Então, essa análise, ela incorpora a dimensão espacial e permite a descoberta de padrões e relações entre variáveis, em algo que antes era tratado de forma isolada. Então, você consegue ali visualizar como é que os dados se distribuem no espaço. Podem ser dados de municípios, dados de estados, dados de bairros, né? Então você consegue ali identificar padrões. Se tem padrão de associação, se os dados são atípicos. Então você tem ali algo que pode ser feito inclusive de forma visual. Olha aqui, por exemplo, esses dados aqui do PIB per capita dos municípios do Paraná de 2010. Você tem aqui esses dados plotados no mapa e aí você consegue identificar visualmente alguns padrões. Onde estão os municípios mais pobres, onde estão os municípios mais ricos, né? Então, esse é o primeiro passo. É o primeiro passo de um tipo de análise como esse. Mas você pode fazer algo mais eficiente, por exemplo, utilizando testes. Você tem testes de autocorrelação espacial. No nosso particular aqui, nós vamos trabalhar com o índice de Moran. Então, esse índice é assim chamado porque foi desenvolvido por Patrick Moran em 1948, né? Então, a partir dele, você consegue quantificar e testar a hipótese de autocorrelação espacial, verificando ali a existência de padrões, dispersão, agrupamento ou aleatoriedade. Então, esse índice, quando você calculá-lo, a gente vai ver exemplos aqui, você vai encontrar um único valor. Esse valor pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser nulo, mas esse único valor, ele resume o padrão espacial de um conjunto de dados. Então é uma ferramenta estatística muito importante para que você faça essa análise a partir de dados georreferenciados, né, que são aqueles dados que possuem coordenadas. Então, pessoal, a autocorrelação espacial, né, que é possível de ser aferida a partir do índice de Moran, reflete a relação entre valores de uma variável e sua localização geográfica. Se você tiver uma autocorrelação espacial positiva, a indicação é que valores similares se agrupam. Então, utilizando ali o exemplo do PIB per capita, né? Significa que municípios com alto PIB per capita têm vizinhos que também possuem alto PIB per capita. Por outro lado, municípios que têm baixo PIB per capita são circundados por município que tem também baixo PIB per capita. Se a autocorrelação espacial for negativa, então você faz o cálculo do índice de Moran ali, encontra um valor negativo, a indicação é que valores dissimilares se aproximam. Então, você vai ter, por exemplo, um município com alto PIB per capita cercado de vizinhos com baixo PIB per capita. Agora, se você fizer o cálculo e encontrar um valor igual a zero ou próximo de zero, a indicação é que os dados se distribuem aleatoriamente ali no espaço. Então, na verdade, o índice de Moura é um teste estatístico. E assim como outros testes, ele possui uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. A hipótese nula desse teste do índice de Moura é de que os valores se distribuem aleatoriamente no espaço. E a hipótese alternativa é de autocorrelação espacial. Então, se você fizer o cálculo do índice de Moura e encontrar um nível de significância abaixo de 0,05, por exemplo, então você vai
rejeitar a hipótese nula de que os dados são distribuídos de forma aleatória no espaço. Se, por exemplo, se você achar um p-valor igual a 0,02, ok. Então a indicação é de autocorrelação espacial. Agora, se você achar um p-valor de 0,15, 0,20, então você vai aceitar a hipótese nula, né, de que os dados estão distribuídos de forma aleatória no espaço, e o resultado sugere que você não tem autocorrelação espacial. Então tem aqui a fórmula de cálculo do índice de Moore, mas vou dizer para vocês não se preocuparem muito com essa fórmula, porque você tem softwares estatísticos que permitem que esse cálculo seja feito de forma relativamente fácil. Inclusive, vou gravar um vídeo para mostrar como que faz isso no R. Então, não se preocupem muito com a fórmula. O mais importante do que isso é saber interpretar os resultados e saber se esses resultados são espúrios ou se você pode confiar neles. Então, a gente tem diferentes tipos de índice de Moore. Nessa conversa nossa hoje em particular, a gente vai tratar do índice de Moore global, que mede a autocorrelação espacial para toda a área de estudo. Então, você vai ter um valor único que vai te dizer qual que é o padrão espacial daqueles dados ali numa determinada região. Mas você tem também o índice de Moore local, chamado de LISA, que identifica a existência ou não de clusters locais. E o índice de Moore bivariado, que mede a autocorrelação espacial entre uma variável e uma segunda variável numa determinada região, ali verificando como é que o município se comporta em relação aos seus vizinhos, né? Considerando uma variável e uma outra segunda variável, mas tanto o LISA quanto o Moore bivariado devem ser alvo de uma outra conversa nossa. Nossa conversa hoje é sobre o índice de Moore global. Então, se você fizer o cálculo, encontrar um índice de Moore próximo a mais 1, quer dizer que você tem um padrão espacial ali agrupado. A indicação é de que você tem uma forte autocorrelação espacial positiva. Então, áreas vizinhas tendem a ter valores semelhantes. Eu já falei aqui, por exemplo, alto PIB per capita de um município cercado de municípios com outro que também tem alto PIB per capita. Se o valor for próximo a menos 1, quer dizer que você tem uma forte autocorrelação espacial negativa. Áreas vizinhas tendem a ter valores dissimilares. Você vai ter, por exemplo, municípios com alto PIB per capita cercado de vizinhos com municípios com baixo PIB per capita. E como eu já falei aqui, se você tiver um valor próximo a zero, a sugestão é de ausência de autocorrelação espacial. E aí, pessoal, você tem que analisar se o resultado que você encontrou é robusto ou não do ponto de vista estatístico. Você pode fazer isso analisando o z-score ou o p-valor, né? Então, o z-score indica o número de desvios padrão que o valor observado do índice de Moore está distante da média esperada, né? Então, valores do z-score altos positivos ou baixos negativos sugerem que é improvável que o padrão observado seja fruto do acaso. Mas olha, mais fácil analisar pelo p-valor. Você encontra ali um resultado para o índice de Moore, e aí você analisa o p-valor que vai te dar ali a significância estatística daquele resultado, né? Como eu falei aqui para vocês, como a hipótese nula aqui é de que os dados são distribuídos de forma aleatória no espaço, se você encontrar um p-valor alto, você vai aceitar essa hipótese nula, então a sugestão é de que você não tem autocorrelação espacial observada. Se por outro lado você encontrar um p-valor baixo, né, ali 0,05, 0,02, 0,08, para quem está trabalhando com nível de 10% de significância estatística, o resultado indica que você tem autocorrelação espacial observada estatisticamente significativa, né? Então,
O índice de Moran, assim como outros testes, tem alguns pressupostos que precisam ser observados. Então, o primeiro é de que você tem dados de intervalo ou razão. Então, a variável analisada pode ser renda, taxa de incidência, temperatura, deve ser numérica e contínua. Por quê? Porque o cálculo envolve médias, envolve desvios que não são significativos para dados categóricos ou ordinais. Você pode até fazer ali algum tipo de análise parecida, tal, é possível. Aí no caso aqui do índice de Moran global, é preciso ter esse cuidado, né? Outra hipótese, outro pressuposto é de que os dados são completos. Então a análise assume que se tem um valor para cada uma das áreas de estudo. Então a ausência de dados em algumas áreas pode distorcer o cálculo da média global e as relações de vizinhança. Um terceiro pressuposto é que você tem que ter, para você fazer o cálculo do índice de Moran, você previamente precisa de construir uma matriz de pesos espaciais, chamada também de matriz de vizinhança. Essa é uma conversa que pode ter também mais detalhes, né? Mas você tem ali matriz de vizinhança, a matriz de vizinhança, ela aponta a relação de proximidade. Como é que se dá a relação de proximidade entre as unidades no espaço? Por exemplo, municípios. Essa relação ela é estabelecida através de bordas, de vértice, só de bordas, é estabelecida através de distância. Por exemplo, você pode dizer que você vai fazer uma análise ali considerando os municípios que estão próximos, a partir ali com limite ali de 50 quilômetros. Ou então você pode fazer uma análise considerando os 5 municípios mais próximos. Ou então aqueles municípios que têm fronteira dada a partir de borda ou de vértice. Então, é isso que a matriz de pesos espaciais define, e o índice de Moran não existe sem a definição de uma matriz como essa, como eu disse, é chamada também de matriz de vizinhança. Um outro pressuposto é o pressuposto da estacionalidade espacial dos dados, né? Então, o índice de Moran assume que o processo espacial que está sendo medido é consistente em toda a área do estudo, ou seja, esse índice assume que a natureza da autocorrelação, seja essa autocorrelação positiva ou negativa, ou mesmo nula, é a mesma em todos os lugares. E o último pressuposto é a hipótese nula de aleatoriedade espacial. Então, você vai ali fazer uma inferência estatística, né? Então ela parte dessa hipótese nula de que os dados são distribuídos de forma aleatória no espaço. Agora, esse índice tem algumas limitações. A gente está falando do índice global, né? Então, como eu falei para vocês, o índice de Moran global ele fornece apenas um único valor para resumir o padrão espacial. Então, ele pode mascarar padrões locais importantes, né? Então, por exemplo, você pode ter um cluster muito forte de valores altos em uma parte do mapa e um cluster igualmente forte em uma outra parte do mapa, né? Então, esses padrões opostos podem se cancelar mutuamente. Então, o índice de Moran, por fornecer apenas esse valor único, pode gerar essa distorção. O índice de Moran também é sensível à definição de vizinhança. Então, a depender da matriz de vizinhança que você define, você pode ter um ou outro resultado do índice de Moran, e pode ou não também ter significância estatística no resultado que você vai encontrar. Então, é importante que, dependendo da variável que você está utilizando, dependendo do território, da área que você estiver analisando, você defina uma matriz de vizinhança compatível com o estudo que você está fazendo. E um outro ponto importante é que o índice de Moran ele aponta essas relações espaciais, mas não indica qual que é a causa. Então ele apenas descreve se você tem ali
padrões de associação espacial, padrões aleatórios de distribuição de dados, mas não explica qual é a causa. Para você saber a causa, você precisa de trabalhar com um modelo econométrico, por exemplo, SAR, SEM, SAC, né? E o índice de Moura não vai te dar isso. Ele vai apontar alguma coisa ali, mas não vai te dar a causa. Para você saber a causa, você tem que ter um modelo econométrico e colocar ali variáveis que permitem que seja feita a análise desse tipo de inferência, desse tipo, da causa do fenômeno. Né? Quando você calcula o índice de Moura, você pode também fazer uma análise visual desse índice a partir de um diagrama de dispersão, chamado diagrama de dispersão de Moura. Então, ele é uma ferramenta utilizada para você visualizar a autocorrelação espacial, né? Então, ele pode ser interpretado. É importante que você pode interpretar isso aqui de forma de um coeficiente angular. Então, nesse caso aqui, que você tem aqui uma reta aqui que é positivamente inclinada, essa inclinação ela sugere que municípios com alta renda per capita tendem a ficar próximos de municípios também com alta renda per capita, e municípios com baixa renda per capita tendem a ficar próximos de municípios com baixa renda per capita. Geralmente esse diagrama aqui ele é analisado pelos quadrantes. Você pode observar aqui que você tem 4 quadrantes, né? Então, nesse quadrante aqui superior esquerdo, o que você tem aqui? Você tem o chamado baixo alto. Aqui, os municípios que estão nesse quadrante aqui superior esquerdo são municípios que têm baixo PIB per capita, considerando essa variável PIB per capita, né, cercado de municípios que têm alto PIB per capita. No quadrante superior direito, você tem alto, né, valores elevados, cercados de vizinhos também com valores elevados. No quadrante inferior direito, o que você vai ter? Você vai ter alto, baixo, né? Valores elevados com vizinhos com valores baixos. No quadrante, finalmente, inferior esquerdo, você tem o chamado baixo. Então, valores baixos com vizinhos também com valores baixos. Então, com isso, a gente encerra essa conversa aqui sobre o índice de Moura. Encerra não, na verdade, encerra essa parte mais de teoria, né? Mas eu vou dar aqui para vocês aqui alguns exemplos de aplicação desse índice, né? Por exemplo, na saúde pública, identificar clusters de doenças como a dengue, a Covid-19 e relacionados a fatores socioeconômicos ou ambientais. Na geografia e no urbanismo, analisar a distribuição de preços de imóveis, taxas de criminalidade ou acesso a serviços públicos em uma cidade. Economia, estudar a concentração de atividades econômicas, a distribuição de renda ou a difusão de inovações entre regiões. Ciências ambientais, avaliar a distribuição de poluentes na atmosfera, a ocorrência ou não de desmatamento ou a distribuição de espécies. Na agricultura, analisar a variabilidade espacial da produtividade de culturas e suas características no solo. Né? Aqui, alguns exemplos empíricos. Olha, eu retirei esses exemplos aqui de alguns estudos empíricos que foram feitos. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma variável analisada, que se encaixa ao exemplo que eu estou dando aqui desde o começo dessa conversa. Né? Renda per capita dos municípios de um estado. Então, você vai lá, utiliza um software como o R e encontra um índice de Moura positivo igual a 0,65. A indicação é que eu tenho uma forte autocorrelação positiva. Ok, mas esse resultado. Então, essa é a primeira indicação, mas eu vou aceitar ou rejeitar a hipótese nula de que os dados são distribuídos de forma aleatória no espaço, ou seja, de que não há autocorrelação espacial.
Aí, como eu disse, é mais fácil você fazer essa análise aqui pelo p-valor. Como o p-valor aqui é muito baixo, é 0,001, então eu vou rejeitar a hipótese nula e vou interpretar aqui esse resultado de que você tem aqui uma, você tem aqui clusters espaciais. Né? Então, municípios ricos tendem a ter vizinhos ricos, municípios pobres tendem a ter vizinhos pobres. Então, por exemplo, isso aqui pode indicar a existência de desigualdade regional e a necessidade de políticas de distribuição entre as regiões. Um outro exemplo, um exemplo de autocorrelação também positiva. Então, eu tenho um estudo, esse estudo aqui vai analisar o valor médio de residências por zona urbana. Então, aqui eu tenho um resultado de Moore, que mostra que haver uma forte autocorrelação espacial. Né? Então, eu tenho aqui um índice de Moore igual a 0,6 e um resultado estatístico robusto do ponto de vista estatístico. Né? Então, eu tenho aqui um p-valor muito baixo. Com isso, eu vou rejeitar a hipótese nula de que os dados estão distribuídos de forma aleatória no espaço. Então, como é que eu posso interpretar isso? Eu tenho uma forte autocorrelação positiva, revelando que zonas de alto valor imobiliário estão agrupadas, por exemplo, um centro financeiro, e zonas de baixo valor formam periferias. Então, você pode aplicar isso em estudos de planejamento urbano ou do mercado imobiliário. Um terceiro exemplo aqui, eu tenho aqui uma autocorrelação positiva moderada. Então, analisando aqui a taxa de desemprego em bairros de uma cidade. Então, eu tenho um índice de Moore aqui igual a 0,3 e tenho aqui um p-valor igual a 0,05. Então, eu vou rejeitar novamente a hipótese nula de que os dados estão distribuídos de forma aleatória no espaço. Né? A indicação aqui também é de haver autocorrelação espacial. Então, a interpretação que eu posso fazer aqui: bairros com alto desemprego estão próximos a outros que também têm alto desemprego, possivelmente devido a fatores como falta de infraestrutura ou acesso a empregos. Né? Você tem aqui uma aplicação que pode ser utilizada para políticas de geração de emprego em nível local. Né? Aqui um quarto exemplo é um exemplo de correlação negativa. Então, aqui uma variável analisada que é o número de veículos por hora em diferentes ruas. Então, eu tenho um índice de Moore aqui com indicando aqui haver uma autocorrelação negativa moderada. O índice de Moore é de 0,15, um p-valor de 0,05, então rejeito a hipótese nula de que os dados são distribuídos de forma aleatória. Né? Então, a indicação é que você tem uma autocorrelação espacial negativa, indicando que ruas congestionadas estão cercadas por vias com menor tráfego. Tá vendo a importância disso aqui? Isso aqui pode ser utilizado para você otimizar rotas alternativas aí no trânsito, principalmente em cidades com trânsito muito complicado. E aqui um outro exemplo de autocorrelação negativa. Eu tenho aqui uma autocorrelação negativa, só com um p-valor maior do que 0,1. Então, com esse resultado aqui, eu vou aceitar a hipótese nula de que os dados são distribuídos de forma aleatória no espaço, né? Mas eu vou interpretar isso aqui. Como aqui a minha variável analisada é o volume de água subterrânea por região agrícola, esse resultado sugere que a disponibilidade de água não está geograficamente correlacionada. Você pode aplicar isso aqui em estudos para distribuição equitativa de infraestrutura de irrigação, por exemplo. Aqui, agora, um exemplo de ausência de autocorrelação espacial também. Né? Eu tenho um resultado aqui que sugere haver autocorrelação espacial negativa, mas também um p-valor superior a 0,1. Então, como
a variável analisada é o número de livros lidos por habitantes em cidades, a interpretação aqui é de que não há evidência de que cidades com alto consumo de livros estão próximas de outras também com alto consumo de livros. E você pode aplicar isso aqui a estudo de acesso à educação, à cultura, né? E aí por diante. Então, pessoal, com isso, a gente encerra essa conversa de hoje. Aqui estão as referências que são utilizadas para a gente fazer uma análise mais aprofundada de toda essa conversa nossa, né? E todos esses cálculos, como eu disse, podem ser feitos por meio de software. Eu vou gravar um outro vídeo mostrando como é que a gente pode fazer essa análise aí, né? Especialmente utilizando o software R. Vai ser um vídeo específico e lá a gente consegue ver como é que é possível fazer isso, tá bom? Abraço forte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, peço para que vocês se inscrevam no meu canal. Abraço forte. Tchau, tchau.